proud of being part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a este seminário, este webinar, este InfoSession, como lhe quisermos chamar, sobre o programa de especialização em negociação. Temos cá o professor João Matos, o nosso professor desde 95 aqui na Católica Lisbon, que tem aqui um conjunto de áreas de intervenção, de investigação, de docência relacionadas com a negociação, a gestão de conflitos, a comunicação, a persuasão. Um dos nossos professores mais laureados do ponto de vista da lecionação aqui nas nossas aulas de executivos, tendo já recebido diversas vezes um prémio de distinção nesta matéria. Com uma licenciatura em Gestão pela Católica, um MBA também na Católica, salvo erro, certificado em diversas especializações na área da negociação em Kellogg School e em Harvard. Tem frequentado aqui tem lecionado aqui alguns programas na área dos programas abertos, mas também nos programas direcionados para as empresas, os chamados customizados, e é uma das pessoas com quem tenho um enorme prazer em trabalhar, porque é uma pessoa muito inspiradora, muito transformadora nos mindsets que nós temos a nível daquilo que é a nossa abordagem, a nossa postura em termos de negociação, comunicação e de persuasão. Connosco também 3 antigos alunos, obrigada pela vossa participação especial aqui nesta sessão, a Maria Manuel Rosa, o Eduardo Santos e a Marta Cardoso. Eles já se vão apresentar e falar um pouco das suas empresas, eu não vou estar aqui a perder muito tempo, vou passar a palavra ao João para começarmos então este InfoSession, este webinar. Obrigada, João. Muito obrigado, Tânia, e muito obrigado, por um lado, aos antigos alunos, à Maria Manuela, ao Eduardo e à Marta, que é sempre um prazer revê-los, e também a toda aqui à nossa equipa do marketing institucional e claro, a todos aqueles que estão neste momento a assistir a esta InfoSession. Eu vou apresentar mais daqui a bocadinho o painel, mais daqui a bocadinho, mas, entretanto, já agora a Tânia não sei se está a reparar, mas não sei se é só o meu ecrã, mas parece que está aí a piscar qualquer coisa, não sei, ou então é só o meu ecrã, se calhar, é capaz de ser só o meu ecrã. Muito bem. Então, é o nosso marketing institucional a dizer que quem quiser colocar alguma questão, lançar aqui algum repto sobre algum tema, pode fazê-lo no Q&A. Temos aqui um espaço de questões e respostas, onde poderão ir colocando ao longo desta sessão e serão respondidas no final, João. Ok, bem. Entretanto, como vos dizia, daqui a bocadinho já passamos ao painel, o painel que são os nossos convidados, os 3 antigos alunos, ou alumni, e eu para já vou apresentar aqui, partilhar o meu ecrã,
para fazer aqui uma pequena introdução ao programa e, acima de tudo, ao que é a negociação. E a minha visão acerca de negociação, como a Tânia disse, já ando nestas coisas há uns anos, a minha visão acerca da negociação tem-se vindo a formar ao longo destes anos e, para mim, negociar é uma forma de resolver problemas. Não é apenas comprar e vender, é muito mais do que isso. É uma forma de resolver problemas. Sejam os problemas que forem, seja em casa, nas empresas, entre os países, na política, negociar é uma forma de resolver problemas. Por contraponto a usarmos a força bruta ou irmos aos regulamentos, às leis, aos tribunais, negociar, vamos conversar e ver se nos entendemos. E numa negociação isto é fundamental, e tanto a Maria Manuel como o Eduardo, como a Marta, têm estes conceitos todos muito quentinhos, porque fizeram o programa o ano passado, nas duas edições, a Marta na edição, na 25ª, a Maria Manuel e o Eduardo na 26ª edição. Mas numa negociação o inimigo não é o problema. Não. Desculpa, o inimigo é o problema, não é o outro lado, não é a pessoa, a entidade, a empresa, não. Nós estamos contra o problema, não estamos contra a pessoa, contra a entidade, contra a empresa, contra o que quer que seja. Porque se estivermos contra o outro lado, acabamos, como dizia o Mahatma Gandhi da Índia, an eye for an eye and the world will become blind, ou will go blind. Ou seja, olho por olho, dente por dente, até numa versão mais longa, acabamos todos cegos e dedentados. E negociar é uma troca. É uma troca. Não tem que ser de dinheiro, mas é uma troca. Alguém tem alguma coisa, pode ser não muito quantitativa, pode ser qualitativa, e o outro lado está interessado, e por sua vez, o outro lado tem alguma coisa que eu estou interessado. E isso pode ser N coisas, pode ser tempo, pode ser o que quer que seja. Agora, nem todas as trocas são negociações. Na vossa opinião, quando é que uma troca se torna numa negociação? Uma troca, que pode ser uma compra, pode ser uma venda, pode ser uma conversa, mas quando é que se torna uma negociação? Não sei se aqui no chat, deixa-me ver se aparece alguma coisa. Ou até o painel pode avançar. Bem, o painel, se não responda certo, já estão chumbados, não é, Marta? Olha, é uma palavra. É a palavra não. Quando nós ouvimos um não, que se torna uma negociação. Se eu for a um supermercado para comprar algo, isto é uma compra, é uma troca, é uma transação, é um intercâmbio. Não é uma negociação. Mas quando eu ouço a palavra não, de repente começamos a negociar. A Maria Manuel, que já vão ver daqui a pouco, trabalha muito com situação de crédito e nessas áreas. Se só ouvir uns sims, vou pagar, vou pagar, vou pagar, a Maria Manuel não tem que negociar, tem uma vida santa, uma vida maravilhosa. E, infelizmente, a Maria Manuel nem sempre, muitas vezes não houve sim, houve nãos, ou houve nins, ou houve vamos ver, ou são várias versões do não. E aí começa a negociação. Dito isto, como é que eu sei, e esta é uma muito breve introdução, como é que eu sei se fiz um bom acordo? E aqui ia lançar-vos o seguinte repto. Vão, por favor, e o painel também pode ir, a Tânia pode ir, a Mariana também pode ir, do marketing institucional, e claro, toda a audiência, vão a menti.com e usam o código 6190 8120 e podem escrever, na vossa opinião, o que é que são os sinais, os critérios para considerarmos se temos um bom acordo ou não. E eu vou passar para o menti.com, devo ter passado. Sim, Tânia, passei para o outro ecrã. Passou, mas eu ia-lhe pedir para voltar ao código só para deixar Está cá aqui em no. cima. Ah, Está cá em feito, cima. feito. 7190 8120. E vão ao menti.com e vai começar a aparecer as vossas respostas. Elas vão rodando, vão aparecendo aqui. Aliás, nem vai ser bem uma nuvem de palavras, elas vão aparecendo. Se for justo, a justiça é algo muito escorregadio. Quando alguém diz que é justo, é logo perguntar: é justo porquê e para quem? Porquê e para quem? Bem, é só a justiça, temos mais respostas. Quando as duas partes sentem que ganham e não perdem, certo, certo, certo. Quando os dois lados sentem que ficaram melhor com este acordo do que se não tivessem chegado a acordo. Uhum. Às vezes há pessoas que acham que é quando eu fico bem e tu ficas mal.
Isso aí é complicado. Quando ambas as partes saem satisfeitas, se ambas as partes sentirem que foi uma boa negociação, todos ganham. Interessante que está aqui a aparecer muito, não só o que é realmente a substância, mas o que as pessoas sentem em relação à substância do acordo. Quando as partes sentem, se as partes sentirem, se for justo, não é muito objetivo. Se ambas as partes tiveram ganhos, aqui já é mais objetivo, todos ganham. E estas respostas começam a lançar-nos para estas ideias que não é apenas o lado substantivo, mas há aqui um lado mais emocional. Quando chegamos a um acordo aceitável para os dois lados, muito bem. Quando ambas as partes atingem o mínimo viável que permita não avançar por outros meios, sim, sim, sim. Quando pelo menos, olha, pelo menos isto é melhor do que não chegar a acordo. Porque negociar pode ser resolver um conflito, por exemplo. Não tem que ser negociar numa perspectiva meramente comercial. Ou pode ser a Marta, que faz muitas negociações internas, e já vamos falar sobre isto, a negociar com colaboradores, com jovens, com outros países, de outras línguas, e já vão ver porquê, já vão ver porquê. Não é assim, Marta? É verdade, sim, professor João, é verdade. Ok, então eu vou voltar aqui aos slides e vou tentar apresentar-vos aqui uma pequena matriz, ou um pequeno fluxograma, se calhar, uma árvore de decisão, melhor assim, para avaliar um acordo. Portanto, como é que eu sei se o acordo tem valor? Há uma valorização objetiva, tem a ver com captar valor, o que é que eu ganhei e, ao mesmo tempo, o que é que todos ganhamos. Portanto, captar valor é se eu conseguir captar uma bela fatia do bolo, considerando o bolo o resultado negocial. O criar valor é se eu conseguir aumentar o bolo. Pensem que o captar o bolo, o captar valor é uma espátula dividir o bolo, enquanto criar valor é uma lata de fermento para aumentar o bolo. Mas isto não chega, porque até pode ser um acordo muito interessante, mas não gostei da maneira como fui tratado. Por exemplo, se pensarem nos acordos e em todas as conversas muito recentes entre os Estados Unidos e a Ucrânia, entre o presidente Trump e o presidente Zelensky e outras pessoas que também têm estado envolvidas, objetivamente, se calhar, o acordo até era muito interessante para a Ucrânia. Depois daquela conversa na Casa Branca. Mas, subjetivamente, o Zelensky provavelmente não gostou nada, nem do processo, nem da relação que foi estabelecida. Houve aqui um lado subjetivo. E eu perguntava, eu estive há poucos dias em Boston, no MIT e em Harvard, numa conferência muito interessante sobre negociação e inteligência artificial, e perguntava a uma grande senhora da negociação, que eu conheço há muitos anos, o que é que ela achava daquela conversa americana, o que ela achava daquela conversa que tinha acontecido entre o Donald Trump e o Zelensky. E ela disse-me o seguinte: olha, segundo ela, primeiro erro do Zelensky, nunca devia ter feito uma negociação com o presidente Trump em público. Nunca, nunca. Porque se quiser apertar um bocadinho em público, não vai ter hipóteses. Porque o Mr. Trump nunca vai aceitar em público ser posto em causa. E percebe-se isto, não é? Percebe-se isto. Segunda coisa que ela disse, que eu também achei muito interessante, e ainda menos devia ter aceito ter essa conversa em público em inglês. Porque ele não é native speaker e notou-se na interação que houve ali momentos difíceis que ele procurava as palavras, principalmente porque estava emocionalmente muito afetado. Normal. E a pessoa fica, de repente, parece que já nem sabe falar inglês. Ou pelo menos a palavra que fogem. E reparem, isto não tem a ver com o lado objetivo, tem a ver com o lado subjetivo do processo e da relação. O objetivo é o que é que eu ganhei, o que é que eu recebi, o que é que substantivamente saiu desta negociação. O resultado substantivo. Subjetivo. Como é que eu me senti nesta negociação? Como é que eu fui tratado? Sai daqui humilhado ou não? Sai daqui de cabeça levantada ou não? E os três ilustres alumni que estão aqui, que deram um curso de negociação, sabem que nos exercícios que nós fomos fazendo ao longo do curso, são 5 dias de muito roleplay, muito roleplay, às vezes a pessoa até estava interessada em dizer que sim, mas não gostava da maneira, não gostava que alguém lhe quase gritasse aos ouvidos. Não foi gritar, mas
ou às vezes ou às vezes é uma risada, às vezes é um olhar, às vezes é ali pequenas coisas que estragam tudo. Portanto, o que eu gostaria que tirassem daqui é que não é só uma valorização objetiva, que é que eu consegui substancialmente, mas uma valorização subjetiva, como é que eu me sinto. E isso é importantíssimo numa negociação. E por causa disso, nós no programa de negociação trabalhamos não só o lado mais objetivo da negociação, por exemplo, técnicas para criar e reclamar valor, por exemplo, usar as diferenças, que estamos no lado mais objetivo da valorização, mas também o lado emocional, relações de confiança, a razão e a emoção, resolver conflitos em que há tanto de emoção, saber lidar com pessoas difíceis e ou situações complexas, e há um misto de valorização objetiva e subjetiva. E agora sim, vamos passar ao nosso painel. Eu já vou parar estar aqui a partilhar o ecrã. Vou rapidamente aqui fazer uma introdução, apresentar os membros do painel. Temos a Maria Manuel Rosa, que fez o PEN 26. Quando dizemos que PEN é o Programa de Especialização em Negociação, 26ª edição. Foi em outubro, ou melhor, outono do ano passado. E a Maria Manuel iniciou a sua carreira na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo em 1988, no Departamento Internacional e Financeiro. Entretanto, licenciou-se em Gestão Bancária, no Instituto Superior de Gestão Bancária, onde eu também já tive o prazer de dar aulas há uns anos. Passou para a área de falências e recuperação de empresas. Em 2001, no Banco, ou da Caixa, foi criada a Direção de Recuperação de Crédito, a qual a Maria Manuel integrou desde o início na qualidade de gestora de processo de recuperação. E as suas funções atuais têm muito a ver com a implementação e acompanhamento de linhas de crédito protocoladas com sociedades de garantia mútua, o Banco Português de Fomento e outras entidades públicas. Depois temos o Eduardo Santos, que teve também o PEN 26, portanto foram colegas, a Maria Manuel e o Eduardo, que está ligado a uma empresa de... Eu fico sempre na dúvida como é que é de apresentar a empresa. Eduardo, a empresa está na Suíça com capital angolano, correto? Portanto, professor João, de facto a empresa é do ramo de energia, é uma empresa internacional, mas a nossa sede de facto é na Suíça, sendo Angola neste momento o maior mercado de execução de projetos. Ok. E o Eduardo é COO, portanto Chief Operating Officer, da OSI Ieton, que é o nome da empresa. Ieton ou Ieton? Agora é que estou baralhado. Tem um L ou não? Ieto é Ocieto. Já agora OSI só uma pequena curiosidade, porque é um ditongo angolano, ok, que na verdade significa nossa terra. essa nunca me tinha dito o Eduardo. Então trabalha na nossa É terra. verdade. Gera atualmente um backlog de cerca de 400 milhões de projetos no setor da energia, em Angola. Há 15 anos que está ligado à gestão de projetos, com uma vasta experiência, e mais de 700 milhões de projetos em diferentes ambientes, culturas, países, como sejam Brasil, África do Sul, Moçambique, Egito, Angola. E, portanto, a gestão de projetos, o Eduardo transpira gestão de projetos por todos os poros. E depois temos a Marta Cardoso, fez o PN 25, foi a edição anterior, antes do verão, ali na primavera do ano passado, e a Marta está no BNP Paribas, que a Marta já vai dizer, mas que muitos de nós portugueses quase nem conhecemos o BNP Paribas e é um gigante em Portugal, e em termos de empregabilidade é um gigante mesmo. É mestre em arquitetura de formação, mas a certa altura apaixonou-se pelos mercados financeiros e é muito a sua área, front office, nestas áreas. Trabalhou em arquitetura, trabalhou nas páginas amarelas, para a Google, correto? Correto, Marta? Exato. Para a Exatamente. Google, e está no BNP Paribas há 12 anos, sempre com client-facing roles, portanto, muito, não propriamente no back-office, mas muito mais virada para os clientes. Correto, Marta? Correto. Muito bem, então o painel, temos então a Maria Manuel, o Eduardo Santos e a Marta Cardoso, e eu vou agora interromper o compartilhamento, vou fazendo aqui umas perguntinhas ao painel. E depois os caros membros da audiência
Estão à vontade para escreverem as vossas dúvidas no chat. Nós vamos reservar algum tempo para responder a essas perguntas. Vamos tentar reservar ali por cerca de 10 minutos, um quarto de hora no final. Eu vou começar com a Maria Manuel e vou fazer uma pergunta à Maria Manuel. E as estrelas são os membros do painel. Eu só faço as perguntas. E a pergunta que eu faço é: quais são os principais desafios numa negociação no âmbito da recuperação de crédito e como tentar superá-los? Ou seja, ir falar com alguém e dizer: meu amigo, há aqui uma dívida, como é que é? Diga, Maria Manuel de Sua Justiça. Bom dia a todos. Bem, eu selecionei aqui alguns desafios, não é? No âmbito da recuperação de crédito, mas sendo que aquele que eu acho o maior desafio é realmente encontrar, conseguir recuperar os créditos, encontrando, portanto, encontrando soluções, evitando o recurso à via judicial. Isto por vários motivos, porque os processos judiciais demoram bastante tempo a ser resolvidos, têm custos e muitas vezes têm um desfecho incerto. E, além disso, ainda provocam um impacto na relação com o devedor, não é? E aquele impacto comercial. Pronto, encontrar soluções à medida, flexíveis, que permitam cumprir aos clientes os pagamentos e o banco dessa forma recuperar os valores em dívidas extrajudicialmente, portanto, poupando aqui aquele custo que é o ir para a via judicial, que de facto, pronto, tentamos evitar a todo o curso, a todo o custo. Por outro lado, também temos outros desafios, nomeadamente na tentativa da resolução das situações de incumprimento, nem sempre as soluções possíveis aos clientes são viáveis ao banco. Isto porque têm que se enquadrar dentro dos regulamentos, das normas, e, portanto, isto também é um grande desafio para o recuperador, não é? E tem que utilizar aqui, de facto, as técnicas de recuperação que tão valiosas são para fazer este caminho, não é? Alinhar progressivamente as soluções possíveis ao cliente com todas as normas regulamentares. Então, Maria Manuel, imagino que eu sou devedor e lhe digo o seguinte: olha, sabe, eu estou aqui assim em termos familiares, estou aqui numa herança, eu tenho uma parte substancial na herança, e eu, para pagar esta dívida, o que fazemos é o seguinte: a minha proposta, o banco substitui-me a Caixa substitui-me na herança, eu saio da herança e fica tudo pago desta maneira. Este é um tipo de solução que eu imagino que criativa do lado do cliente, mas complicada para a Caixa, imagino eu. Ah, Pois, naturalmente, porque lá está, teríamos que. Primeiro tínhamos que ter o conhecimento de qual era a herança, ver se efetivamente havia uma correspondência entre o que estava em dívida e a própria herança, mas depois também o banco também na realidade não lhe interessa ficar com os bens, portanto Claro, 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 pa- claro. tem outras, prefere resolver estas questões de formas efetivas, não é? Na prática Certo, certo, mesmo. certo, certo. Certo, sim, isso era sair de um problema provavelmente para entrar no outro. Entrar no outro, exato, Sim, exato. sim, sim. E aí, quando estamos numa negociação, é fundamental perceber o nosso objetivo. Sim, Não é só, mas vou ser simpático já agora. A tal valorização subjetiva, se não houver valorização objetiva, somos muito amigos, mas não resolveu o problema. E exatamente. temos que resolver o problema. O E foco na solução. o foco na solução, exatamente. Para os dois lados. Para os dois lados. Exatamente, exatamente. Também podia dizer-lhe, Maria Manuel, olha, eu tenho aqui um cliente que não me paga, passo-lhe este crédito e uma mão lava a outra. Cá está mais eu, pois. Quer dizer, passas-me o teu problema e eu
deixo de ter o teu problema e passo a ter o outro problema. Mas, de facto, temos que ter algum cuidado nestas negociações e parece-me a mim que é fundamental o planeamento na lógica de porque é que eu estou nesta negociação, qual é o meu objetivo. Se a pessoa perde esse norte, a certa altura, Exatamente, sim, 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 fica sim. com imensos problemas. Muito obrigado, Maria Manuel, pela sua resposta à pergunta. E agora ia perguntar ao Eduardo Santos o seguinte. As negociações do Eduardo Santos implicam lidar com muitas geografias, culturas, agora mais Angola, mas já esteve em muitos sítios. Ao longo da vida aqui de negociador no âmbito dos projetos, e curiosamente os projetos têm imensa negociação. Antigamente, na certificação de projetos, que eu sei que o Eduardo é certificado em gestão de projetos, antigamente não se ligava muito a esta parte mais soft skills, mas hoje em dia penso que já lá está um capítulo na certificação em que é obrigatório a pessoa dominar estas coisas. Gestão de conflitos, gestão de equipas, de negociação. Os projetos são com pessoas. E com pessoas não preciso de outras ferramentas, o Excel e o Project não chega, não chega. Mas, além disso, tens culturas. Moçambique, Egito, Brasil, tantas. Eduardo, o impacto disto. Obrigado, professor João. Boa tarde a todos. De facto, é verdade. Vamos começar, se calhar, por uma abordagem. É realmente algo muito recente a questão das soft skills, mesmo nas próprias certificações de gestão de projeto, e elas estão presentes. E, portanto, o PMBOK, que é no fundo aqui o livro do PMI, que é o College of Knowledge, que no fundo passa aqui as diretrizes e as regras de boa prática de gestão de projetos, cada vez mais intervém e solicita conhecimentos nas áreas das soft skills. Sendo que, e tem tudo a ver também aqui com o que estamos aqui a discutir, negociação, neste momento, é uma das soft skills mais procuradas no mercado pelas grandes empresas, para os seus projetos. Ou seja, isto já nos dá também aqui uma ideia da importância e da dimensão que a negociação tem no gestor de projeto portanto, na execução do próprio projeto em si. Portanto, esta é a nossa primeira abordagem. Indo aqui à segunda abordagem, professor João, de facto, o impacto cultural e geográfico é gigante. Portanto, nós quando negociamos em diferentes geografias, às quais estão inerentes diferentes culturas, é muito importante termos um conhecimento dos valores e das crenças dessa mesma cultura, dessa mesma geografia. Termos um entendimento até da própria forma hierárquica e da autoridade, como é que é tomada a decisão, quem toma a decisão, quem é que é a voz de comando, portanto, do lado lá com quem estamos a negociar. Existe muito aqui a questão do relacionamento, não é? Portanto, nós temos formas de abordagens diferentes, dependendo aqui e também muito da nossa cultura, assim para dar uns exemplos que se calhar são assim mais do conhecimento de todos. Por exemplo, na cultura americana e até na cultura árabe, é muito normal partirmos para um confronto direto quando temos um problema. Ok? Muitas vezes até se usa o tom de voz, que também é uma estratégia de comunicação, e há aqui um confronto direto, mas por outro lado, quando estamos a negociar, digamos, com uma cultura mais asiática, a forma de resolver tem que ser muito mais pela via do diálogo, da diplomacia, e muitas vezes esta questão até da comunicação, vamos chamar assim, mais exorbitante, até é considerada como uma falta de respeito. Portanto, todos estes componentes e todos estes, digamos, estas diferenças culturais, que no fundo são diferenças culturais, são extremamente importantes e por aqui já vemos como isto tem impacto, quer no desenvolvimento da própria negociação, quer depois no resultado final dessa mesma negociação. E, portanto, aqui, professor João, só em jeito de conclusão, o importante é mesmo que existe esta noção de que as diferenças culturais existem, que são importantes e que nós, do nosso lado, e para fazermos uma boa representação de nós ou da nossa empresa, ok, estejamos preparados para de facto, no fundo, conseguirmos enquadrar-nos e conseguirmos entender que as diferenças culturais são significativas e são impactantes na negociação. Correto, correto. E para o
Para a audiência, o Eduardo, neste momento, até nesta InfoSession, está em Angola. Neste momento, é onde passa grande parte da sua vida. Aliás, já nos encontramos à saída de um avião, eu a chegar a Angola e o Eduardo a chegar a É, Angola. é verdade, é verdade. Eu também vou com frequência a Angola. Mas eu ia dizer o seguinte em relação à cultura. Nós temos que ter algum cuidado. Eu sou 100% de acordo com o que diz o Eduardo, e sinto isso, as diferenças. Por exemplo, uma coisa que em Portugal eu vou fazendo, que é pontuar o meu discurso com um dedo. Já tive americanos a dizerem Why are you pointing the finger? Para eles, este dedo é bastante agressivo, é estar-lhe a dar na cabeça. E para nós é pontuar o discurso, não é agressivo. Esta agressividade que o Eduardo dizia, às vezes não é só uma agressividade verbal, é também não verbal. E a pessoa não sabe, está a fazer gestos, está com posturas, está-se a aproximar muito, e o outro lado não está a gostar nada disso. Mas já agora dizer o seguinte: não devemos cair na armadilha que achar que toda a gente de uma determinada cultura é igual. E o Eduardo sabe isto muito bem. A cultura agrupa-nos, mas depois temos a personalidade que nos diferencia dentro da cultura. Ou seja, a cultura é uma distribuição normal. É um protótipo, não é um estereótipo. Não é por ser português, por ser angolano, por ser brasileiro, por ser moçambicano, somos todos iguais dentro da mesma cultura. Depois há imensas diferenças, são as diferenças da personalidade da pessoa, de como a pessoa cresceu, etc, etc, etc. Por exemplo, é normal dizer-se que os portugueses tocam bastante. Tocam, nós tocamos, há contacto físico. Olha, o meu pai, já faleceu, o meu pai cumprimentava a mãe, a minha avó de Olinda, cumprimentava com um aperto de mão. Nunca ouvi dar um beijo na minha avó. Mas isto não, mas era português. 100% português, da minha avó, 100% portuguesa. Portanto, depois há estas diferenças e não podemos generalizar. Agora, ajuda imenso para antecipar determinados comportamentos e depois temos que ir ajustando consoante aquela pessoa em particular que está a falar connosco. Passo agora à Marta. Marta, do BNP Paribas. E vou-lhe pedir duas coisas. A primeira, porque para tanta gente, para mim tem sido ao longo dos anos uma grande descoberta o BNP Paribas em Portugal, a sua dimensão, e depois, e o que faz em Portugal, e as implicações que tudo isso tem nas suas negociações essencialmente internas. Diga-nos só, assim, muito rapidamente, o que é o BNP Paribas em Portugal, até o número de pessoas que tem, e as implicações que isto tem nas negociações internas. Olá a todos, obrigada pelo convite, professor João. Foi um gosto estar na PEN, foi um gosto conhecê-lo, portanto fiquei muito lisonjeada. O BNP em Portugal tem tudo aquilo que alguém possa imaginar, exceto banca de retalho. Ou seja, banca clássica de retalho, onde temos um balcão e um gestor de conta, onde depositamos o nosso ordenado e temos ATMs na rua, não é? Onde podemos levantar o nosso dinheiro. Isso é o que nós não temos cá. O crescimento do BNP nos últimos 40 anos, fazemos 40 anos em Portugal este ano, para terem a noção. O crescimento tem sido nos últimos 10 muitíssimo mais exponencial, derivado a toda a reestruturação que a Europa também sofreu. E portanto nós aqui em Portugal temos banca de investimento, temos gestão de fortunas, temos gestão de ativos. Eu estou a tentar utilizar todos termos que sejam do conhecimento geral. Temos também, e nunca esquecer que o BNP tem uma componente enorme de crédito ao consumo com a CTLM, não é? Que é uma grande fatia. Temos também a Arval, a seguradora. Portanto, estamos a esticar pouco a pouco a nossa presença em território nacional, e neste momento não só Lisboa, mas também Lisboa e Porto. Temos um edifício já bastante de uma dimensão considerável ao pé do Norte Shopping. Quantas pessoas têm em Portugal? Em Portugal, eu acho que contando com os contractors, ou seja, tudo aquilo que está, neste momento somos perto de 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil, sim. Quantas nacionalidades? Eu acho que a última sondagem, se eu não estou em erro, apontava para perto de 40. 40 nacionalidades diferentes, Sim. com idades diferentes, com... E Marta, É muito qual a engraçado. implicação disso nas negociações internas? Tem que lidar com pessoas de gerações diferentes, de Sim, culturas sim. diferentes, línguas diferentes. Há 40 anos nasci eu, não é?
Há 40 anos foi quando eu nasci. Portanto, eu tenho colegas meus que estão cá desde que o BNP cá está. É muito interessante, e dá-nos uma perspectiva, principalmente eu que não sou da área, não é? Como o professor João referiu, dá-nos uma perspectiva extremamente interessante das possibilidades quase infinitas, não é? Que trabalhar nesta área tem. A questão das negociações, muitas das vezes as negociações internas, o mais complicado é toda a regulação bancária que existe, não é? Com a qual nós temos que cumprir. Mas como acho que todos nós sabemos, tudo o que envolve mercados financeiros tem uma tendência a ser muito inventivo, inovador, um, a tentar contornar toda e qualquer legislação. Portanto, muitas das vezes as negociações internas são muito interessantes nesse aspecto, diria eu. Para pôr as pessoas um bocadinho na ordem e dizer, pois, Sim, isso é muito interessante, mas não podes fazer isso. sim, é Sim, muito cá por aí. está, cá está. É Estas muito por aí. negociações também temos uma determinada moldura de processos, etc., e temos de tirar. Não podemos fazer tudo o que nos apetece. E às vezes Verdade. há coisas muito interessantes do ponto de vista de chegar a uma solução rápida, mas lamento, mas isso não pode ser. Mas é sempre o mais, é sempre o mais, é verdade. Pois, e com as novas gerações, que às vezes ainda não têm muito esse paradigma, não é? Porque vêm cheios de força, de sangue na É um guerra, enorme têm que desafio, fazer. é um enorme desafio, é sempre um enorme desafio. Receber as gerações, então, nas minhas equipas, também já tem uma dimensão considerável. Receber as gerações novas com 22 anos, ou às vezes para estágios de verão com 21 anos, e se apercebem da dimensão de onde entraram, e muitas das vezes têm alguma dificuldade em posicionar-se para senior management ou fazerem apresentações mesmo a senior management. Não é fácil, não é fácil. E diga-me uma coisa, também tem muita gente a trabalhar em casa? Ou sim, Sim. que é mais uma dificuldade, imagino eu. Dificuldade, ou melhor, um desafio, porque não é uma negociação assim, no ecrã. Sim, nós temos, dependendo, por exemplo, nós somos por o Global Markets Front Office, não é? O meu departamento. O working from home é bastante restrito. Eu própria, vocês conseguem perceber que eu estou a trabalhar de casa hoje, mas por motivos pessoais, e grandemente o motivo para me conseguir ligar a esta sessão, coisa que o meu computador do banco não me permite. E eu pensei, mais vale trabalhar de casa porque seguramente arranjo um dispositivo que me permita ligar. Front office, a única altura em que fomos em peso para casa, mesmo a nível da Europa, e mesmo assim houve escritórios que não foram, foi com o Covid. Porque lá está, há toda uma negociação com os clientes, etc. Nós somos muito regulados e muito escrutinados nesse aspecto. O resto, as Certo. equipas de suporte, que estamos a falar de compliance, equipas de risco, equipas de facilities, etc., aí temos uma boa liberdade de working from home. Mas, no entanto, as negociações à mesa têm sempre uma grande vantagem. Como quem frequenta a PEN sabe, e em todas as negociações que fazemos, por acaso, professor, podia ser interessante transformar uma daquelas negociações em sala de uma sala para a outra. Podia ser interessante para usar as Uma novas sala para a outra. tecnologias, não é? Sim, sim, Para- sim, sim, Porque sim. não Eu já são fiz. as mesmas salas, não é? Certo. Sim, é uma ideia, é uma ideia, é uma ideia. Portanto, não é as pessoas estarem na Católica, mas estarem a fazer as negociações Sim, em Zoom ou em Teams ou o que quer que seja. Depois eu faço exatamente. também muitos cursos online, mas É verdade. totalmente online. Mas totalmente online. Ok. Muito obrigado, Marta. Nada. E voltando aqui à Maria Manuel, na sua área de recuperação de crédito, como é que a Maria Manuel, que sabe os seus colegas, mas a Maria Manuel, como é que gerem as emoções, as suas e as dos clientes? Quando a coisa começa a aquecer e começa alguém quase a dar murros na mesa, e não sei se há ameaças. Quando digo ameaças, não é ameaças físicas, é ameaças que eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Como é que se gera isso, Maria Manuel? Mas não é fácil, não é? Ahm, Estava a dizer que a generalidade das negociações são, de facto, mais cordiais, portanto, aquelas situações em que, de facto, os clientes têm comportamentos mais fora do normal, vá lá, são poucas mesmo. Contudo, para não chegarmos lá,
temos que percorrer um caminho, acho eu, penso eu. Eu não tenho muitas situações em que os clientes tenham excedido muito, mas penso que também tem a ver um bocadinho com o caminho que nós vamos percorrendo ao longo da negociação. E, de facto, pronto, algumas são a escuta, de saber ouvir, não é? De saber essencialmente perceber quais são as grandes dificuldades, o que é que levou àquelas situações mais delicadas, que fragilizam os clientes, também nos fragilizam enquanto banco, não é? E, portanto, é todo um caminho, é o ouvir, é a comunicação, é muito importante ser claro, objetivo, percebermos ambos, conseguimos transmitir o que é que portanto, alinhar o que o devedor lhe é possível com as expectativas do banco e, portanto, irmos sempre fazendo esse caminho. E nunca extremar situações que possam causar ali, enfim, desde violência verbal até outras. Certo, 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 certo. hum, E a, e Pronto, a Maria Manu... estabelecer limites. Estabelecer limites, exatamente. E a Maria Manuel, do que eu conheço da Maria Manuel, das sessões, tem uma vantagem, porque a Maria Manuel tem muita calma, e isso também ajuda. Pelo menos transmite essa calma. Ou que está dentro, até pode estar muito nervosa, mas não transmite e isso ajuda. E cá está de novo o impacto do não verbal e as emoções não aparecem só nas palavras, aparecem também no não verbal, nos gestos, no comportamento, na postura, no olhar, nos, enfim, na voz, aparecem noutras áreas. E de facto as emoções, e a Maria Manuel tocou num ponto muito importante que é o escutar. Quando nós somos escutados, somos respeitados. E ao sermos respeitados, também temos tendência a respeitar o outro lado. É dar a escuta para receber a escuta, dar respeito de respeitar para receber o respeito. Esta norma de reciprocidade que é fundamental na negociação e que vai entroncar naquela valorização mais subjetiva da negociação. Muito obrigado, Maria Manuel. Perguntava aqui ao Eduardo Santos que negociar em Angola e em mercados, muito neste caso para o Eduardo, muito africanos, tem uma série de desafios, por exemplo, a incerteza, não só o desafio cultural. Estratégias de negociação se utiliza mais para adaptar ao contexto de mercados que não são muito parecidos ou têm diferenças, desafios de mercados como a Europa ou como os Estados Unidos. Sim, claro, professor João, aqui os desafios são um bocadinho diferentes. Voltando aqui à primeira pergunta, não é? Que é a questão cultural, isso de facto está patente aqui no nosso dia a dia. Aqui em Angola, e considerando a nossa área de atuação também, que é o ramo da energia e onde grande parte ou o grande bolo do nosso cliente são de facto empresas institucionais e, portanto, ministérios, empresas públicas. Portanto, nós aqui, como estratégia de negociação, e é algo que temos procurado cultivar, utilizamos muito aquilo que nós fazemos a abordagem da negociação integrativa, que é esquecer aqui um bocadinho o interesse de cada uma das partes e ir em busca de pontos comuns e de soluções aqui criativas para podermos chegar a bom porto. E isto porquê? Isto porque também, mais uma vez, focando aqui no contexto da África, e especialmente na nossa área de atuação, nós costumamos dizer muitas vezes que as necessidades são quase infinitas. E então muitas vezes é preciso ir um bocadinho em busca do porquê, ou seja, porque é que estamos a negociar isto, porque é que queremos isto, o que é que se pretende com este tipo de projeto, ok? E esta negociação integrativa de facto tem-nos trazido bons resultados porque também é importante nós percebermos o contexto em que estamos envolvidos. E quando vamos por esta via, do outro lado, existe também o sentimento de que estão a ser escutados. Existe também o sentimento de que a opinião deles importa no processo de negociação. E isso é claramente um fator diferenciador e um fator que acaba por trazer muito depois no resultado final da própria negociação.
Também é Então, importante, e aqui também como estratégia, só dizer a questão da comunicação e da postura e, portanto, da criação de empatia. O professor João deu há bocadinho o exemplo do dedo. Existem aqui outras questões, muitas vezes, na forma como nos tratamos. Por exemplo, eu já vivi isto em negociações, por exemplo, com empresas árabes. Eles gostam muito de utilizar o termo amigo, ou seja, logo no primeiro dia somos todos amigos. Por exemplo, aqui em Angola é algo que não é muito bem visto. Nós não somos todos amigos desde o primeiro dia, ok? Portanto, estas estratégias de criação de empatia e de criação de confiança, que é de facto o fator fundamental e imprescindível da negociação, a questão da confiança, são realmente importantes para este contexto de incerteza e de risco. Obviamente que depois existem as outras questões mais relacionadas com a questão financeira, com as questões das dificuldades do país em divisa, com as questões eventualmente políticas, quando estamos a falar de projetos de long term, projetos que se vão estender durante muitos anos, e portanto que nós sabemos que nos mercados africanos existe sempre esta questão política, em que, para o bem ou para o mal, mas quer dizer que as coisas podem mudar muito rapidamente, e portanto isso é de facto, são fatores a ter em conta quando estamos nestas negociações, em África especificamente. muito obrigado, Eduardo. E eu perguntava aqui então à Marta para terminarmos esta ronda de perguntas. Marta, no BNP Paribas, qual é o maior desafio de negociação que a Marta sente? Qual é aquelas coisas que às vezes lhe retiram o sono? Eu acho que o maior desafio, pelo menos, e isto é a experiência que eu tenho da plataforma de Portugal, ok? Coisa que eu sinto quando vou às outras locations, ou europeias ou não, não sinto tanto. Eu acho que o maior desafio é mesmo não estarmos à frente, e estou a falar de negociações externas mais com clientes. Um, e se calhar o outro colega do painel sente a mesma coisa, Eduardo. Quando não estamos à frente do cliente, torna-se nitidamente mais difícil de conseguirmos não só perceber, porque há sempre uma barreira linguística, há sempre uma barreira cultural, há sempre uma predisposição para estar um bocadinho mais à defensiva. Portanto, eu acho que a maior dificuldade na negociação externa é o facto de nós aqui estarmos a dar apoio a toda a Europa e Médio Oriente. Temos algumas equipas também dão apoio aos Estados Unidos, tudo o que sejam a Ásia-Pacífico, temos equipas locais. Então, eu acho que a grande dificuldade é efetivamente a distância e o não conseguirmos estar sempre sentado à mesa de negociação ao mesmo tempo que o cliente. O que está a dizer, pelo que eu percebo, as suas negociações, quando diz cliente externo, é interno dentro do banco, correto? Não, há Não. mesmo clientes externos, ou seja, há mesmo Também há clientes externos. externos. Nós temos que ter Externos. negociações com eles, muitas das vezes ou de produtos que queiram acrescentar ou alguma plataforma que queiram começar a utilizar, e muitas das vezes é difícil não estar sentado à mesa, eu acho que é a maior dificuldade. Com equipas internas, muitas das vezes a maior dificuldade é aquela barreira ténue entre defender os interesses daquilo que o cliente quer e defender os interesses do BNP, não é? E aí, Certo, às certo, vezes, certo, temos que chegar a um ponto comum de entendimento certo. legal, e que cumpra com tudo aquilo que os reguladores nos pedem. Portanto, com clientes internos e com colegas, a maior dificuldade é essa, diria eu. Certo, 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 certo. É interessante o que estava a dizer de lidar com tantas geografias. Portanto, o banco daqui eh, Ah, vai para, sai para todo o lado, sai para todo o lado. Digamos que há assim umas linhas a saírem de Portugal para todo o lado. mesmo, E essas linhas são por Teams, por Zoom, por Webex, não sei qual é, por o que quer que sim. seja, mas não se metem no avião e vão lá falar com as pessoas. Às vezes sim, claro que sim, claro que sim. Nós temos equipas de sales e de trading que efetivamente, claro que sim, essas negociações existem visitas regulares a clientes, e para negociações um bocadinho mais complexas ou que envolvam alterações de budget, claro que sim. Management mete no avião e vai, claro que sim. E vai, Tem que pois, ser. pois. Ou Pois, muitas vezes
clientes bem. A plataforma de Portugal é curiosa na forma como ela cresceu e, portanto, temos muitos clientes a querer nos vir conhecer e muitas outras equipas internas e temos aquilo que nós chamamos de offsites em Portugal regularmente, portanto, também se torna interessante. Muito obrigado, Marta. E Nada. agora ia passar para as perguntas no chat. Tânia, consegue dizer-nos sim, algumas perguntas que veja lá? Sim, temos Tem vindo a aqui, aparecer. tem vindo a aparecer. Há aqui uma primeira questão, é como funcionam os roleplays que acontecem ao longo do programa de formação? João, Como é que funciona isso? E com aqui a ajuda da Maria Manuel, do Eduardo e da Marta, funcionam muito mal. Não, estou a brincar. Os roleplays funcionam da seguinte maneira. Eu envio as instruções previamente, sou um bocado chato nisso, mas depois os participantes percebem rapidamente que se não fosse assim, não funcionava, porque os roleplays necessitam de preparação. E uma frase que eu repito muito ao longo do curso, e que os membros do painel disseram que não se esqueceram: If you fail to prepare, you are preparing to fail. Se falhas na preparação, estás-te a preparar para falhar. E os roleplays têm que ser preparados antes. Não são casos de Harvard de 20 páginas. No máximo, o último exercício, que é o mais complexo, talvez em termos de preparação, é capaz de ter 5, 6 páginas. Mas há exercícios que têm uma página, 2 páginas. Mas é essencial a preparação. E depois, as negociações são em sala, pode ser 1 para 1, pode ser 2 para 2, pode ser 4 para 4, pode ser 6 pessoas a negociarem entre elas. É muito, muito variável. É muito, muito variável. São em sala, são muito dinâmicas e, quanto a mim, são uma das partes mais características do curso. Sem os roleplays, era uma grande chatice. É o que eu acho. verdade. Ó João, e já se chatearam pessoas na mesa da negociação em Não, sala. não. Há que dizer o seguinte: a Tânia já fez este curso também como Verdade. participante. Pois, às vezes pode haver aqui uma pequena picardia, mas É uma picardia, mas é uma saudável. picardia. É mais Mas saudável. saudável. Nada que Porque depois no coffee break não se resolva. exatamente, porque todos queremos ganhar e é difícil quebrar o outro lado. Mas sem dúvida é das partes mais interessantes do programa, é toda esta dimensão prática que o João acaba por imbuir no espírito e que depois há uma dimensão de feedback relativamente àquilo que se faz, não é, João? Certo, certo, certo. Sim, ele depois vou dando feedback e vamos conversando. E dizer também, porque é importante, que eu não sou especialista em nenhum setor. Eu não sou especialista na banca, Maria Manuela é especialista. Eu não sou especialista nas negociações em África, por exemplo. O Eduardo é especialista em negociações de projeto em África. Eu não sou especialista em negociações com N de clientes internos, externos, de Portugal para fora, como é a Marta. Eu aquilo que talvez seja a minha especialidade é tentar olhar para a negociação como uma linguagem global, seja qual for o problema. E depois, cada participante é que vai pegar nesta colete, digamos, nesta espinha dorsal, nesta coluna vertebral, e vai aplicar ao seu setor. E é isso que eu É, tento ajudar. curiosamente, eu vou partilhar aqui uma coisa muito rápida. Nós vamos ter um participante que, em princípio, vamos ter, ou tudo aponta que vamos ter, porque falei com ele agora recentemente, que é do mundo do futebol, faz negociação de passes futebolísticos. E ele estava-me a dizer: Ó Tânia, mas como é que isto se adapta à minha realidade? Eu disse: olha, o professor João não é treinador, não é dono de um clube de futebol, não vai saber especificamente da sua realidade, mas vai-lhe dar todas as ferramentas importantes para que, com base na sua realidade, saiba negociar o passe da melhor forma possível. E não E, é a primeira vez. Não é a e não é primeira a vez. primeira vez. Já tivemos outros agentes de futebol a fazer o curso. Verdade. Vou passar à segunda questão. Desculpe só, Tânia, desculpe só, porque é curioso também, e às vezes as pessoas pensam que estas formações, que isto é só para quem está em empresas, nós já tivemos um chefe de cozinha, Verdade. Também é verdade. um chefe de cozinha, E, e que e- faz um programa na RTP1, assim da tarde, e que foi um gosto tê-lo em sala. É uma perspectiva diferente, e isto é muito importante no curso. O curso não vive só do João Matos, nem pensar.
esta fertilização cruzada de pessoas de áreas completamente diferentes é uma mais-valia brutal para o curso. São pessoas de áreas completamente diferentes, da advocacia, da área de empresas públicas, privadas, enfim, há tanta gente, e isso é super enriquecedor do curso. Vou passar à segunda questão. Estamos aqui a aproximar-nos da 1 da tarde. Posso fazer alguns módulos à distância caso me ausente do país em alguns dias? Esta é uma questão, João, que me colocam regularmente. Maria Manuel, Eduardo e Marta, ajudem. A resposta é, tecnologicamente, sim. Maria Manuel, Eduardo e Marta, aconselham? Só se for por um grande motivo de muita força maior. Muito, muito, muito forte, porque ah, a troca e a partilha de experiências dentro e fora dos roleplays, não é? Principalmente no último roleplay. Eu acho que fazer o último roleplay à distância, não, não aconselho. Uma coisa é fazer, se calhar, o primeiro módulo, a tarde do último dia, o final da tarde. Só motivo de força maior, porque senão metade da mística e da aprendizagem perde-se, sem dúvida. Sem dúvida. Não sei se o Eduardo e a Maria Manuel querem acrescentar. Sim, eu posso acrescentar até dando o meu exemplo, professor João. Portanto, especialmente passei um mês em Portugal para fazer o curso, ok? Houve também alguma negociação antes da formação da negociação com a empresa, para que isso fosse possível, mas reforço em absoluto o que a colega Marta disse, a mística deste curso. Aquilo que de melhor se experiencia e se vive tem muito a ver com o facto de estarmos todos juntos numa sala, de vermos a linguagem corporal, quer seja do professor João, quer seja dos nossos pares durante este curso, de vivenciarmos depois todos esses exercícios de roleplay, a partilha de experiências que cada um faz depois também no seu âmbito profissional e pessoal, o que muitas vezes acontece. E, portanto, eu diria, espero não dizer aqui nenhuma inconfidencialidade, mas eu acho que se este curso fosse à distância, se calhar seria mais um, como tantos outros que existem, que se pode consultar, porque existe material disponível na internet, no chat GPT, portanto, tudo isto existe. Agora, acho que a grande mais-valia mesmo e a diferenciação deste curso passa pela presença das pessoas e por toda a interação que existe em cada módulo nas aulas. Portanto, eu tenho a minha experiência e é como vos digo, acabei por me ajustar de forma a poder estar presente, porque realmente é o que faz sentido. Mas também compreendo que as pessoas tenham essa curiosidade e que se calhar coloquem tanta vez essa questão à Tânia ou à Católica, porque realmente hoje em dia vivemos muito no mundo digital e pronto, e as pessoas, a mobilidade física também já não é como era antigamente, mas de facto acho que pelas características do curso e pela forma como, pela intenção que se tem, não é, em transmitir este conhecimento, faz todo o sentido que seja presencial. Sim. Eu costumo Obrigado. dizer, quando me fazem esta questão, que há uma dimensão de competências que estão relacionadas com esta área da negociação, mas também com outras dimensões de outras skills, se calhar mais comportamentais, que não são replicáveis online. Por muito que nós queiramos, o contacto físico, a interação, o treino das competências com outras pessoas, o contacto, é fundamental para que isto funcione, certo, João? Completamente. Completamente. Bem, tenho aqui só mais uma questão, que esta é para mim, como e até quando me posso candidatar? Bem, as candidaturas ao programa de especialização em negociação são 27 edições, não é? A 27ª edição. Vamos para a 27ª. Começa em 5 de maio, as candidaturas são até 28 de abril, são 5 segundas-feiras, dia completo, quem quiser reservar o seu lugar deve fazê-lo o mais rápido possível, porque habitualmente os lugares no PEN costumam ser ocupados com alguma antecedência. E pronto, e João, acho que terminamos aqui as perguntas. Terminamos e eu quero agradecer mais uma vez o inestimável contributo da Maria Manuel,
do Eduardo, da Marta. Espero encontrar-vos de novo. O estar com os alumni é sempre um grande prazer e ainda mais é saber que o curso teve impacto na vida profissional, pessoal das pessoas e que não foi apenas fazer um curso. Eu gosto de terminar no PEN, eu não costumo terminar dessa maneira, mas em muitas outras formações eu gosto de terminar citando o Aristóteles na Ética a Nicômaco, 2500 anos atrás. Dizia ou escrevia: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E a lógica deste curso é exatamente isso. É mãos na massa, não é só teoria, não é só não sei quantos mil papers sobre estas coisas, que há, mas acima de tudo é experimentar. É muito, muito experiencial. Muito obrigado mais uma vez a todos. Uma ótima Obrigada, João. tarde. Obrigada, Obrigada. Marta, Eduardo e Maria. Muito obrigada pela vossa presença. Como se diz em Angola, estamos juntos. Estamos juntos. Sim, Obrigada. muito obrigado a todos. Até breve. Obrigada. Obrigada. Um Obrigado, ótimo com almoço a licença. todos e até breve. Obrigada. Obrigada.